Eu não tenho o que falar, tá? Realmente eu fico emocionado. Eu só quero mandar um beijo no coração de três beijinhos no coração. Tá? Um no coração dos bonecos, outro no coração de quem faz bonecos e outro no coração de quem vê bonecos. É só pra trala mesmo. A minha vida começou a se desenvolver efetivamente com a vontade danada que eu tinha de fazer cinema. Queria fazer cinema, queria ser artista de cinema. E de onde? Nem do Brasil, nem conhecia nada de cinema brasileiro nessa época. Queria ser um grande ator de Hollywood, no mínimo. Mas acontece o seguinte, como fazer cinema em Curitiba dessa época? O negócio era começar a fazer teatro. E tinha um grupo começando na época, entendeu? Que era um grupo chamado CPC, Centro Popular de Cultura. E esse grupo resolveu fazer teatro de bonecos. Que sina minha, que sina, gente. Isso é o jeito. Fazer o quê? Então comecei a fazer teatro de bonecos. Minha Dulcineia, de repente ele... Parafuso outros. Fica calma, né? Bem mais calma, nessa calma. Aí se junta um time, né, uma seleção de pessoas muito importantes do teatro de bonecos brasileiro. O Manuel começou a fazer teatro de boneco quando o teatro de boneco não era considerado nem teatro. E não tinha referência de teatro de bonecos no Brasil. E mais na ditadura, né? O pessoal que estava caçando, entendeu, comunistas e etc, também não queria saber muito porquê, entendeu? Tinha uma leve desconfiança, estava pegando e estava silenciando e estava sufocando, então você tinha que correr mesmo. Mas aí eu tive que sair de Curitiba, aí eu fui-me embora, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei em escritório, aí a empresa do Rio de Janeiro abriu uma filial em São Paulo, para não perder o emprego também aceitei ir para essa filial de São Paulo. E em São Paulo eu recomecei a fazer o teatro de bonecos uns 10 anos depois de paralisação por causa do golpe militar. Quando nós conseguimos reestruturar o trabalho e montamos o primeiro trabalho na reestruturação desse grupo em São Paulo, que nós montamos um grupo chamado Grupo Carreta. Aí montamos um espetáculo, inscrevemos num festival no Rio de Janeiro e nós ganhamos todos os prêmios do que era distribuído pelo festival. De melhor espetáculo, melhor direção, melhor música, melhor texto, melhor isso, melhor aquilo, melhor etc, inclusive, né? E tinha um aspecto muito interessante, Margarida Curiosa. O grande desafio da Margarida era ela enfrentar o desconhecido. Uma gana, uma vontade de experimentar, de desenvolver, de extrapolar tudo que já tinha se feito, entendeu? A minha vida profissional começou a adquirir uma certa característica, que era organizar o pedaço profissional que eu estava envolvido ou correr o risco de não ter o que fazer, de não ter onde trabalhar. Isso é reconhecido em todo o país, né? O Manuel sempre foi um mestre nesse sentido, mestre generoso, que colaborou para formar várias outras companhias, quase que uma incubadora, né, de companhias. O Manuel queria mais que as pessoas viessem e que chegassem ali e começassem a fazer bonecos, não é? E assim foi comigo também. E daí eu criei a minha companhia lá em Portugal, que era Beto Insa Kobachuk Teatro de Marionetas. Era assim uma representação do Manuel lá em Portugal e na Europa, porque eu viajava ali pelos outros países vizinhos, não é? Tinha aquele espírito, não é? De colaborar e de crescer juntos. E nossa, quantas companhias passaram por ali. Porque ele pegou isso e ele editou a primeira cartilha da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, era como se construir um boneco, a revista Mamolengo, né, que também era sobre literatura e sobre teatro de bonecos em geral.
Então, esse que é o grande papel dele, né? De fomentar a arte bonequeira no país. E hoje a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos é o que é por causa dele, isso sem dúvida, né? Sem dúvida. Tirar de dentro do cartola belíssimo coelhinho azul. Eu acho que o Manuel teve essa sacada de começar a sentir que o teatro de boneco, para ser respeitado, deixar de ser chamado de teatro de bonequinho e ser respeitado como teatro, como uma forma de expressão teatral. Então as pessoas já chegavam a fazer teatro de bonecos com uma visão de luz, de som, de cenário, do todo, de uma produção toda, né? Que isso foi aprendido ali com o Manuel, porque ele estava dando esse passo. Ele queria uma produção melhor, ele queria uma coisa melhor. Taina Hakan me ama e vem casar comigo. E a gente vê a maestria dos bonecos, continua o cuidado, a equipe junto com ele, os filhos fazendo, né? Seguindo o caminho. Não teve aquela coisa assim, puxa, eu vou ser aquilo que o meu pai é. Foi despertando aquele talento para coisa e, sabe, ao natural mesmo. Dom Quixote chega numa aldeia pequena do interior da França, né? E descobre que naquela aldeia existe um teatro de bonecos. Imediatamente ele se candidata a ser assistente desse teatro de bonecos e vai assistir. Só que na megalomania dele, né? O Dom Quixote acaba, numa determinada altura da função, ele acaba misturando fantasia e realidade, investe com sua lança em riste contra os bonecos e destrói, desmonta, derruba o teatro de bonecos todinho, entendeu? E a ansiedade é mútua, né? A ansiedade de parte dos músicos que estão acostumados a trabalhar com ópera, né? Mas uma ópera com bonecos totalmente inusitado. Então o clima de hoje, primeiro ensaio com orquestra de grande excitação por parte dos músicos. Como o Manuel, ele é um diretor muito musical, então ele é assim intuitivamente musical, né? O que não é tão comum assim. Por exemplo, tá tocando uma música, o jeito que o boneco vem falando em cima da música, é tudo muito musical, muito ritmado, né? E além disso, o Manuel canta, né? Ele é afinadíssimo e tal, então tudo ajuda. Eu estudava arquitetura e almejava trabalhar com cenografia e logo de cara ele já me deu a oportunidade de fazer o primeiro trabalho, que era o trabalho chamado Canto Sul. A gente acabou conquistando bastante na questão cenográfica. Embora o conceito do espetáculo esteja na cabeça do diretor, ele me dava muita liberdade de criação. Então, para mim, foi ótimo. Eu consegui colocar dentro dos limites todos que tem uma produção teatral, colocar o meu trabalho. Joana d'Arc, foste tu a escolhida para libertar a França! Afasta-te de mim, mulher das ruas, porque o pecado ronda tua presença e eu quero estar pura. Acusada de usar roupas masculinas. O que ela poderia usar entre soldados? Ora, um decente vestido de camponesa? Vivendo dia e noite entre homens, em qualquer... Pra mim tudo é teatro, né? Mas é uma luz diferente, é uma luz diferenciada, né? Uma luz mais pontuada, mais delicada. De repente já fiz com ele, nos espetáculos dele, coisa de iluminação arquitetural. Já fiz luz de teatro, já fiz luz de boneco, já fiz luz de mar, quer dizer... Então ele tá sempre inventando um negócio e fala, pô, não dá pra ser só aquela luz de teatro formal, tem que ser outra coisa. Ah, agora eu vou pegar um negócio
iluminação de não sei o quê, agora eu vou pegar uma vela. Tem novidade no mar, tem novidade na terra, tem novidade no ar. O que será que será? Que o Monte vai nos contar. Então aí começou a ficar fácil para mim fazer a luz, porque daí você participa realmente do processo como um todo. Desde ele começar a escrever o texto, ele terminava de escrever um texto, ele me mandava. E ele sempre citando algumas referências de luz. E daí eu falava, ó, isso aqui não dá, mas vamos tentar fazer assim. Então sempre tinha uma... Ele sempre dá... O Manuel tem essa coisa, ele sempre dá o caminho. E depois ele te larga e vai meio que lapidando, assim. E com a luz é a mesma coisa. Todos os caminhos me levavam de volta para casa, né, para Curitiba. Surgiu a possibilidade de trabalhar com muita gente diferente, muita gente nova. Me estruturei novamente em grupo e desenvolvi um trabalho e tive montes de estreias nessa Curitiba bacana. Se você pegar todas as pessoas que fazem teatro de boneco em Curitiba, elas têm, se não diretamente, indiretamente, uma influência do Manuel Kubachuk. Absolutamente todas. E claro que chegando aqui em Curitiba, me impressionou a forma como o Manuel se articulava com os outros bonequeiros, com a questão do mercado, com a questão da produção, a forma como ele já tinha um ateliê profissionalizado. E sem contar que a maioria dos bonequeiros hoje que atuam no Brasil ou aprenderam a fazer marionete, né, digamos, os bonecos de fio, com ele, ou aprendeu com alguém que aprendeu com ele. Que o Manuel, na verdade, é meu mestre primeiro, né? Quem realmente me ensinou a base de tudo, né? Todo dia você vai para a escola, porque todo dia você aprende uma coisa diferente com o Manuel. Participamos de um grande espetáculo, né, que é o espetáculo da amizade, onde o Manuel é um ator principal. Antes de tudo, é um homem bom de verdade, assim, né? Ele é um trabalhador. Com certeza, ele foi o que acendeu o fósforo. Sabe, o dia que se fez a luz para o teatro de boneco no Brasil, ele acendeu o fósforo. Se você for escrever 15 linhas sobre a história do teatro de bonecos no Brasil, 15 linhas é muito pouco. Você tem que citar necessariamente o nome Manuel Kubachuk. Então assim, isso não é para qualquer um. Manel é isso. Eu acho que a figura dele, eu acho que ele é mais animação do que humano. Eu tenho às vezes a impressão de que o Manel não existe, né? O Manel é fruto de uma construção mental minha, às vezes eu fico pensando assim, né? Porque é fruto de uma paixão. Parece até aqui parodiando o poeta, entendeu? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na esquina me disse: vai, Manuel, ser bonequeiro na vida, ou ser gauche na vida. Ser gauche também me rendeu muita possibilidade de criatividade, porque me rendeu cadeia e me rendeu esclarecimentos de montões, entendeu? Mas estou aqui bonequeiro e até o fim bonequeiro para quem quiser.